Escute o que diz o Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Gente, através desse versículo a gente pode entender que Deus cuida dos que seguem e praticam a sua justiça, e que praticam a justiça como ser humano. Biblicamente, o justo é o que busca ser reto, viver de acordo com os princípios de Deus, ser obediente a Deus, ter fé em Deus. Enfim, ele é uma pessoa que deseja estar em comunhão com Deus, fazendo as coisas que Deus aprova, né? E por isso mesmo Deus o abençoa em suas ações. Já o desamparado, ele se encontra numa situação de abandono, desprotegido, sem recursos para sua sobrevivência. Mas de acordo com Salmos 37, versículo 25, existe uma promessa divina da provisão de Deus para os seus fiéis, que lhe obedecem e praticam a sua justiça. Porém, não se pode dizer que uma pessoa, por mais justa e por mais reta que ela seja, diante de Deus, que ela vai desfrutar de uma vida livre de dificuldades. Isso não existe. Nenhum ser humano vai ficar livre de dificuldades. A palavra de Deus, no referido versículo, não quer dizer que o justo não vai sofrer dificuldades, pois isso vai contrariar completamente a palavra do próprio Senhor Jesus, que diz no Salmo, em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele sabia que no mundo nós teríamos aflições, ele nunca negou isso. A justiça é para o justo, ela implica na justiça divina, que inclui bênçãos terrenas, bênçãos na própria vida interior, como paz, saúde, prosperidade. Da mesma forma, também implica a força necessária para enfrentar os desafios, tendo a fé em Deus como a sua força motriz, a sua esperança em face das adversidades. Pelo fato de o justo ser misericordioso e benigno, ele não anda nas trevas, mas ele está sob a divina luz de Jesus, conforme está escrito no Salmo 112, versículo 4, que diz assim, lemos que se o justo cair, ele não fica prostrado, porque o Senhor segura na sua mão. Contudo, os justos não estão livres de sofrimentos. Na Bíblia, nós vemos muitos exemplos de seguidores de Cristo e antes mesmo do advento de Cristo, os sofrimentos que eles passaram, os profetas, os servos de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos aí pessoas fiéis como José, por exemplo, e o que eles venceram, como eles venceram, né? Quanto deles sofreram grandes amarguras, muitas adversidades, grandes perseguições, etc. Se está assim na Bíblia, é para servir de exemplo para nós. Isso é para que a gente esteja preparado para todas as circunstâncias, sabendo que Deus está conosco em qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim. O mais importante é estar com Deus, independente das circunstâncias, porque Deus é Deus. É permanecer fiel a Deus, independente das circunstâncias, porque Deus não deixa de ser Deus por causa das circunstâncias. O próprio Senhor Jesus sofreu na cruz sem ter cometido nenhum pecado. E ele disse que ele venceu o mundo. Ele veio em carne, ele veio justamente para mostrar para nós que se ele venceu em carne, nós também poderíamos vencer as nossas dificuldades internas, externas que chegam à nossa vida, nós que somos crentes em Deus. Mas estando com Deus, nós recebemos de Deus o galardão, a sabedoria, o fruto do Espírito. Deus nos instrui acerca do caminho que a gente deve seguir, como está escrito no Salmo 32:8. Então a justiça e o sofrimento podem coexistir. E para uma pessoa que tem fé em Deus, ela tem conjuntamente a força para suportar as intempéries da vida. Vendo tudo isso por um lado inteligível do propósito de Deus na vida do crente, a gente pode entender que o sofrimento serve para aperfeiçoar a fé mediante demonstração da demonstração da pessoa, do crente, da sua fidelidade a Deus, que vai servir como testemunho para a vida dos outros que estão à sua volta, porque a gente está cercado de testemunhas. Independente do sofrimento, o justo confia na justiça de Deus, no cuidado de Deus sobre a sua vida, pois ele sabe que Deus tem um plano maior para a vida dele. O fato de um justo estar desamparado não significa que ele foi abandonado por Deus, mas sim
que apesar das suas boas ações e fidelidade, enfrenta dificuldades e provações, porque ele é um ser humano, ele é uma pessoa que está vivendo no mundo, que está vivendo na terra, que está vivendo num plano terreno, mas ele é de Deus, ele é uma pessoa de Deus, ele também está no plano espiritual. Então, Deus, aquele crente que tem fé em Deus, Deus vai cuidar dele, vai dar a ele, mesmo que ele esteja desamparado, que ele esteja sem provisões, Deus há de providenciar para ele cuidados, para que ele possa continuar a sua existência com dignidade, sabendo que Deus provê para ele aquilo que ele precisa, o que é necessário. Então, esse justo que é desamparado, ele também pode ser amparado. Amparado porque Deus provê para ele pessoas, situações, condições que vão lhe dar condições para viver a vida que ele está, as dificuldades que ele está passando. Porque ninguém está livre de dificuldades. Isso quer dizer que Deus não abandona as pessoas. A pessoa pode passar por certas dificuldades, certas tristezas, certos problemas interiores, internos, dores internas, externas também, vários tipos de problemas, perseguições, tudo. Mas se ela está com Deus, ela está em paz. É só a gente procurar entender, ler a Bíblia e ver o que Deus faz com o seu povo quando é justo. E o que é ser justo? É ter comunhão com Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, se eu sou justa, se eu faço a vontade de Deus, se eu obedeço os mandamentos de Deus e faço isso com satisfação, com prazer, com contentamento, como o apóstolo Paulo nos ensina, que o justo, ele sabe viver tanto na abastança quanto tanto na fartura quanto na falta, né, de suprimentos, das coisas que ele precisa, das necessidades. Então, seja qual for a circunstância que a pessoa está vivendo, desde que ela permaneça com Deus, fiel a Deus. Por exemplo, a pessoa está passando por uma necessidade muito grande e ela entende que ela deve recorrer a alguma coisa que Deus não aprova. Ah, mas isso vai ser bom para mim, porque vai saciar a minha necessidade, seja ela qual for. E aí então essa pessoa recorre a uma coisa que Deus não aprova. Aí ele deixa de ter comunhão com Deus. E a partir do momento que uma pessoa não tem comunhão com Deus, ela não pode ser considerada justa. Então, o que quer dizer tudo isso? O justo, ele pode até estar desamparado. Por exemplo, pode haver um justo que esteja desempregado, que esteja passando necessidades, mas Deus está com ele, permanece com ele e vai ajudá-lo no tempo certo, no tempo oportuno, para que ele possa desfrutar do melhor desta vida. Ele não vai ficar nesta situação eternamente. Deus está dando a ele uma oportunidade para aperfeiçoar a sua fé. Permanecer em fé diante de Deus, permanecer na sua fé em Deus, independente das circunstâncias. Mas, se ele deixa de ter comunhão com Deus, se ele passa a adotar meios de sobrevivência, meios de sair das dificuldades, das adversidades na vida dele, e começa a abandonar os princípios divinos, então ele está se afastando de Deus. E quando ele se afasta de Deus, aí sim, ele realmente se torna uma pessoa desamparada por Deus, porque ele mesmo escolheu um caminho fora de Deus. Mas se ele é uma pessoa justa, que permanece na obediência, no caminho de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, a voz de Deus, ou dando ouvidos à voz de Deus e não à voz de homens, se ele busca os recursos divinos e não os recursos humanos, se ele permanece nessa fé em Deus, se ele não coloca os recursos humanos acima de Deus, que recursos humanos ele pode até buscar, claro, para saciar as suas necessidades, mas não colocar essas coisas acima de Deus. Então, se ele ficar confiando em carros e cavalos, em vez de confiar em Deus, então ele realmente está se afastando de Deus.
E quando ele se afasta de Deus, ele deixa de ser um justo e ele então passa realmente a sofrer, a padecer necessidades e a padecer o desamparo divino. Porque estando com Deus, ele pode ter a bênção de estar sempre em comunhão com Deus e de ter a viva esperança de que Deus vai prover para ele o que ele precisa no momento certo, na hora de Deus, no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É preciso que a fé permaneça. E eu penso, num momento desses, e eu peço a Deus, Senhor, me fortaleça. Como diz em Efésios 6:10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E o Salmo 32:8, que eu sempre digo, instruir-te, que eu sempre repito, né, que é a palavra de Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Toda a palavra de Deus nos inspira a ter fé. E é dessa fé que nós precisamos, é essa fé que nós devemos ter, que nós devemos buscar para ter sempre a esperança viva e possamos estar sempre no altar de Deus, né? Nos entregando a Ele em espírito e em verdade. Não com interesses mundanos, mas com o verdadeiro desejo de estar perto de Deus. Como diz a palavra do Senhor, busque a Deus enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Quer dizer, Deus ainda está contigo. Não deixe de ser justo para que Deus não te desampare. Amém?